Tenho visto que é muito comum nos comentários as pessoas falarem que o BTG não abriu a conta dela, né, a conta de não residente. Se você quiser saber os motivos mais comuns que eu vejo que o BTG não abre a conta CNR, fique até o final do vídeo que hoje eu vou trazer esses pontos, deixar mais claro, mais transparente. Mas antes de continuar, quem sou eu? Meu nome é Arthur Toledo, sou sócio-diretor na Sacre e eu tenho destinado o meu tempo para fazer conteúdo para você, não residente. Aqui na descrição eu deixo vários links importantes, como o próprio link de abertura de conta, o guia definitivo do não residente, um e-book bem completo. Caso você queira, aqui na descrição você consegue baixar ele de forma gratuita. E não posso deixar de esquecer, se inscreva no canal, vídeo novo toda semana para você. Se inscreva aqui, para quando tiver vídeo novo já vai aparecer na tua notificação, tá bom? Vamos lá. Como assessoria de investimentos, a gente atende clientes do BTG Pactual. Tanto brasileiros que moram aqui no Brasil, brasileiros que são não residentes, né, que fizeram a saída fiscal, e até mesmo estrangeiros que possuem CPF, a gente consegue fazer o atendimento. Mas existe um ponto bem importante aqui, que o meu canal eu falo com quem mora fora, principalmente falando aqui da conta CNR, a conta de não residente. E aqui existem algumas diferenças da conta residente para a conta de não residente. A primeira é que o BTG ele fez com uma forma que ele é o representante tributário desse investidor. Se você precisar de algum representante tributário no Brasil, você tem que pagar por isso, né, para alguém representar você de forma tributária aqui no país. O BTG, através da CNR Lite, por exemplo, ele não cobra por isso. E ele se torna o representante tributário desse investidor e vai ser o banco responsável por calcular o imposto, reter o imposto na fonte, por exemplo, de uma renda fixa. Então tudo que é voltado aqui à parte jurídica e fiscal, é o BTG que é responsável por esse investidor. Então, se você é responsável por alguém, você vai querer ser responsável por alguém que você conheça, que você tem confiança nessa pessoa, não é mesmo? É só você pensar o poder que é, né, a responsabilidade que é você ser responsável por uma criança, por exemplo. Então, você, né, pressupõe que você precisa confiar naquela pessoa, nas informações que aquela pessoa está prestando para você. Então esse já é um primeiro ponto, que quem quer abrir a conta, às vezes fala, ah, mas o problema é comigo. Não, gente, é que a conta de não residente, ela tem uma questão a mais, que o banco ele é representante tributário. Eu até entendo que poderia o banco, por exemplo, falar, não, eu tenho uma opção de conta aqui que eu não sou representante tributário, aí o investidor vai ter que pagar alguém para ser representante. Só que, na minha opinião, aí perde sentido. E aí, nesse caso, né, o BTG então optou por a conta de não residente, o banco ele é representante tributário desse investidor. E aí, eu separei aqui, hoje eu não vou compartilhar a tela, como é comum, eu vou falar aqui, então apenas eu e você conversando. Quais são os principais motivos que eu, no dia a dia, vejo? Né, a gente abre muitas contas de não residente, né, algumas a gente sabe que não abre, e aí vou trazer aqui alguns pontos em comum, que pode ser que às vezes a gente faz um ajuste, e isso já faz com que se resolva, tá? O primeiro ponto tem a ver com a documentação. Parece simples, mas a gente vê que é muito comum esse erro. A documentação necessária é um passaporte, né, um documento com foto, por exemplo, o comprovante de saída definitiva para aquele brasileiro, o estrangeiro não precisa, e um comprovante de endereço. Então aqui já começam alguns pontos. Por exemplo, a gente recebe fotos do passaporte cortado, a gente recebe declaração, um print da declaração que foi entregue, mas não a declaração em si, um comprovante de endereço de nome de outra pessoa. Então assim, já começa esses primeiros pontos de divergência que vocês têm que se atentar a isso. Então, o documento com foto, uma CNH, um passaporte, ele está completo? Você tirou a foto dele completo? Ele é o digital? Então, já é um primeiro ponto. Comprovante de endereço, tá no teu nome? Ah, tá no nome do meu cônjuge. Beleza, não tem problema. Desde que você possa comprovar essa união entre vocês dois. E o comprovante de endereço tem até 3 meses. É um comprovante de endereço do ano passado. Não, pessoal. É um comprovante mais recente teu, né? Que esteja no teu nome ou de algum cônjuge que você tenha consiga comprovar esse vínculo. Assim como a declaração de saída definitiva. Então, um negócio que parece besta, né? Mas um dos motivos que a gente vê que tem recusa, que a gente quando a gente bate o olho aqui, a pessoa nos manda a documentação, a gente fala, olha, esse documento aqui ele não vai passar porque está cortado.
Dentro de documentação, a gente tem aqui as pessoas que estão nos Estados Unidos e pessoas que estão em países asiáticos. E aí tem um pouco mais de complexidade, mas não é difícil. Estados Unidos, existe aqui o W9. E o W9 ele tem que ser a assinatura com o mesmo nome do nome de identificação, né, do passaporte, que está nos passaportes. E também a assinatura, ela não pode ser uma assinatura digital, né? Usou uma caneta ali de forma digital. Tem que ser ou à mão mesmo, ou até mesmo com assinatura via ClickSign ou GovBR. Então, assim, tem essas particularidades também que a gente aqui na assessoria, na Sacre, a gente orienta o cliente. W9 a gente vê que é comum ter alguns problemas em relação à assinatura. A abreviação também não pode. Enfim, a gente como assessor, a gente consegue passar isso para o cliente. E também para países asiáticos, como por exemplo o Japão, ele demanda que a documentação que for enviada, por exemplo, o comprovante de endereço, ele tenha uma tradução juramentada. A gente até tem pessoas aqui que a gente pode indicar para que faça essa tradução juramentada. Não é nada difícil. O último caso aqui um cliente fez, se eu não me engano, acho que foi R$90 para fazer uma tradução. Ele já enviou isso via PDF com a tradução, nós enviamos para o BTG e conta aberta. Então quem é de país asiático, como por exemplo o Japão, também tem essa questão da tradução juramentada. Outros países isso não é necessário. Tá. Outra coisa que eu anotei aqui é em relação às pendências fiscais e documentais. Então, você saiu do Brasil e o teu CPF aqui no Brasil está pendente ou está suspenso. Você sabe como está a situação do teu CPF aqui no Brasil? A gente vê que algumas vezes isso é comum de acontecer, né? A pessoa saiu e tem algum problema com o CPF, aí de fato essa conta possivelmente não vai ser aberta. Também comprovante de endereço, né? Tem alguns comprovantes que não são aceitos. Geralmente o mais comum aqui é água, luz, telefone, né? Algumas pessoas enviam alguns comprovantes meio esquisitos, né? Então se atentem a isso. Por isso da importância de contar com uma assessoria como a Sacre, que tem atendido muitos brasileiros que moram fora. Quando a gente se deparar com isso, nós já vamos dar esse feedback para vocês, beleza? Um ponto aqui que é um pouco mais sensível, mas é como experiência eu tenho visto, é o país que a pessoa está, né? Então, países ali que são paraísos fiscais mais obscuros, digamos assim, países que são mais sensíveis, que ou estão em guerra, são ditaduras, ou aquele país ele já tem um mercado, não sei se mercado negro aqui é o correto, né? Mas, por exemplo, a gente tentou abrir conta de uma pessoa que está na Bolívia, né, um país que está passando por situações complicadas, um país que é conhecido pela questão do tráfico, enfim. Então são países mais sensíveis que de fato é mais difícil. Mas por quê? De novo, o BTG ele é representante tributário dessa pessoa. Você vai querer ser representante responsável por alguém que está vindo de um país que tem uma dificuldade de você conseguir comprovar de onde está vindo esse dinheiro? Ele fala que ele é funcionário de uma empresa, mas pode ser que esse dinheiro seja proveniente de tráfico de armas, enfim, aí existem várias coisas, né? Já tivemos pessoas aqui que tentaram abrir conta em países que estão em guerra. Então, enfim, é muito complicado isso, né? Do banco BTG querer atender, né? Isso, assim, eu falo por experiência. O BTG não tem isso publicado, mas por experiência já ter feito tentativas de abertura de conta de país que a gente entende que é mais sensível, tanto por questões de ditadura, de guerra, de falta de informação, enfim, então, ou paraísos fiscais mais opacos, assim, mais difíceis de conseguir informação. De fato, por experiência, eu vejo que é mais difícil a conta ser aberta. Então, se você está em algum país assim, posso te dizer que é um pouco mais difícil de você conseguir ter a conta de não residente do BTG. Então, aqui eu falei de pendências fiscais, documentais, também da qualidade ali do documento apresentado, também em relação ao país de residência. Já vi acontecer algumas vezes também da pessoa ter algumas pendências aqui no Brasil, dívida, enfim, que o BTG ele vai olhar ali, vai fazer a consulta dessa pessoa, pode ser também que não aconteça, né? Outro ponto, a pessoa politicamente exposta ou até mesmo tem uma mídia negativa sobre ela está passando ali por um processo criminal, já vimos isso acontecer, e aí se você pesquisar o nome da pessoa no Google, aparece lá uma mídia negativa de um assassinato, de corrupção, enfim, já vimos de tudo aqui. Gente, isso também dificulta a abertura da conta, né? Imagina, o BTG é o maior banco de investimento, ele é mais seleto em relação a esses clientes, né? Porque senão vai ser o nome do banco que vai estar ali manchado.
Então esses são alguns pontos também bem importantes. Ah, mas agora minha conta não abriu, o que eu faço? O que a gente tem visto? Algumas pessoas têm entrado em contato com a gente, dizendo, olha, minha conta não abriu. Ela tentou fazer sozinha e não conseguiu. Uma tentativa que a gente faz então vamos reunir aqui as informações, as documentações necessárias, nos envia isso por e-mail, a gente vai ali consultar se já de cara tem alguma coisa divergente que por experiência a gente entende que não vai funcionar, e se necessário nós vamos pedir para o cliente corrigir, e nós enviamos para o BTG dizendo, olha, ele fez a tentativa e ele está disposto a, se necessário, prestar mais informações, né? Já viu acontecer, né? O BTG trazer questionamentos, como por exemplo, emprego, contrato de vínculo trabalhício, declaração de imposto num país que está. Então pode ser que o BTG solicite mais informações. E, por experiência, é mais fácil o BTG solicitar isso para um assessor do que diretamente para o cliente. Tá? Então é mais comum o BTG falar não para o cliente que tentou abrir sozinho, e se está tentando abrir conta com uma assessoria, ele, caso queira saber mais sobre o cliente, ele vai questionar o assessor para o assessor pegar essas informações com o cliente. Essa é a solução, mas no final pode ser que mesmo tentando via assessor, não abra a conta do BTG. E aí, de fato, pessoal, tem coisa que, de novo, eu não sei a realidade que às vezes o BTG não quis abrir tua conta, se é algum dos fatores que eu comentei anteriormente, mas de fato não tem o que fazer. Tá? A gente se esforça bastante aqui em relação a gente quer que o cliente abra a conta, que a gente quer ter esse relacionamento com o cliente, mas pode ser que no final o BTG não abra a tua conta. E aí, de fato, não tem muito o que a gente fazer, né? Que aí pode ter alguma coisa que nós, como assessores, não estamos vendo, igual o BTG está vendo. E, de novo, o BTG ele é representante dessa pessoa, então ele pode ser mais seleto em quem vai ser cliente e quem vai não ser cliente, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se tiver alguma dúvida aqui, deixe nos comentários. Se tiver algum caso também que esteja passando, não abriu a conta, aqui na descrição você tem acesso ao meu WhatsApp pessoal, pode me enviar, peço para o meu time falar contigo e a gente fazer uma tentativa de abertura de conta. Mas hoje o vídeo era para trazer, né, os motivos mais comuns que eu tenho visto que trazem, né, uma negativa em relação à abertura na conta CNR. Beleza? Eu fico por aqui,